Amigos da Rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço, está no ar o TV Hoje Notícias, entrevista. Hoje vamos conversar com o presidente da cooperativa, o Fausto Amaral da Fonseca. Vamos falar de muitos assuntos. Ele deixou o PT, depois de muitos anos no partido, vai ser candidato a prefeito, não vai ser candidato a prefeito, fala da situação da cooperativa agropecuária. Enfim, temos muitos assuntos para conversar com o Fausto nesta entrevista especial que começa agora. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. Combustível de qualidade, atendimento diferenciado. Abasteça e concorra a um carro 0 km. Bela Casa, móveis e decoração. Atendimento personalizado. Tudo o que você deseja com ótimos preços. Bernardão Materiais para Construção. Construindo com você. Por muitos anos, quase a vida toda, esteve no PT, agora saiu. O que te levou a essa saída do partido, Fausto? Olá, Luiz, olá, amigos, é um prazer estar com vocês. Na verdade, eu tenho uma convicção de que política é um instrumento, é um meio. A gente conseguir implantar na sociedade, no meio que nós vivemos, condições de vida, de atendimento à população adequada, naquilo que a gente julga que seja adequado. Partido político é um instrumento que a gente usa para isso. Então eu não vejo partido político como um fim em si mesmo. Eu não preciso, nem devo, nem nenhum de nós como cidadãos participar do partido político a vida inteira, por razões quaisquer que sejam. Então a ideia minha é assim, participei do Partido dos Trabalhadores, é o único partido que eu fui filiado até hoje, muito tempo. Acho que tentei cumprir um papel dentro dele, dentro da política de Patrocínio da região, no nível que a gente esperava, debatendo ideias, propondo ações concretas para poder atender a população. Participei de eleições, inclusive, fui eleito vice-prefeito de Patrocínio, junto com um grupo de pessoas que a base era sempre o Partido dos Trabalhadores e o PT, que tem uma história toda para contar, aqui em Patrocínio, como de resto no Brasil inteiro. Então, é um partido que eu respeito muito, mas também entendo que eu não preciso ficar afiliado nem no PT, nem partido nenhum, como eu disse, sempre. E agora eu estou focado num projeto muito importante para a comunidade de Patrocínio, para os produtores rurais da região, especialmente sócios da cooperativa, e para os funcionários da cooperativa. Eu não posso desfocar disso agora, dada a gravidade da questão que a cooperativa vem vivendo momentaneamente. Então, por isso que eu me afastei um pouco, porque não tem sentido eu ficar afiliado e nem participar de reuniões, de debate interno dentro do PT e da política no geral, com a intensidade que uma função dessa, como filiado a um partido importante desse, exige. Então, eu estou dedicando à cooperativa, minhas atividades específicas aqui, mesmo porque é a forma de contribuição social que eu tenho agora, diferentemente da contribuição que eu poderia prestar através de um partido político também. Então, pedi afastamento do PT, não da política totalmente, porque a gente tem que debater política, discutir política, participar da vida política, como todos nós cidadãos, mas para poder dedicar mais a cooperativa a esse assunto importante para toda a comunidade patrocinense da região como um todo. Ô Fausto, e a cooperativa? Você já está conseguindo recuperar, pelo menos tirar o nariz da água, porque estava numa situação muito difícil, Fazendo essa analogia que você disse, quando nós assumimos aqui, nós ficamos muito preocupados com a situação real dela, porque a cooperativa, como é uma sociedade de pessoas, o primeiro item que tem que prevalecer para poder ajudar nessa coesão das pessoas, nessa sociedade, nessa união das pessoas, é a confiança. E o grau de confiança da cooperativa tinha caído muito dentro dela, dos seus sócios, dos seus funcionários, da comunidade de modo geral. Então nos preocupou muito. E nós fizemos um movimento de tentar recuperar essa confiança através de ações internas fortes, ações de redução de custos, melhoria da receita, de renegociação com credores, de vários compromissos que nós tínhamos que, inclusive, já estavam atrasados. Isso avançou muito. Eu costumo, nessa analogia que você fez de tirar o nariz para fora d'água, dizer que nós estávamos a 10 metros de fundura, hoje estamos a 1, ainda dentro de um poço de água. Não saímos para fora. Isso preocupa ainda, porque com 1 metro também a gente afoga. Então, mas tem que tomar um cuidado muito grande. Mas está mais fácil hoje do que estava quando nós assumimos, que nos levou a ter uma preocupação muito grande. Os conselheiros, nós somos 9, fizemos um grupo de trabalho aqui muito neutro, isento, com o propósito de fato, dar um novo rumo para a cooperativa. Chamamos funcionários e hoje, nesse ano passado de 2018, nós já tivemos um lucro razoável, o maior lucro da história da cooperativa, e esperamos continuar caminhando para isso, ainda com muito aperto de caixa, com muita luta no dia a dia, mas lutando para que nós consigamos recuperar a cooperativa. Com o entendimento
nós estamos tendo dos nossos credores, do pessoal, com a ajuda dos funcionários e dos sócios, nós acreditamos que dentro de algum tempo nós podemos ter uma cooperativa que volte a prestar um serviço no nível que nós precisamos dela. E assim, essa recuperação total, de ficar tranquilo, né? Batendo a despesa com receita e tal, você acredita que em quanto tempo vocês vão conseguir? Nós estamos desfazendo de patrimônio da cooperativa para acertar com os nossos credores. Eles têm compreendido isso, mas só que não está na nossa mão mais resolver. O que nós temos é um projeto claro para oferecer para eles. E tem alguns que têm resistido um pouco mais. Nós achamos que, pelo andar da carruagem, se for manter esse ritmo aí, dentro de 1 ano e meio a 2, nós estamos com a cooperativa voltando a prestar aquele serviço adequado aos produtores rurais. Entre esses ativos que você disse que a cooperativa está desfazendo e tal, um foi a CEMIL, né? Nós deixamos de ser só da CEMIL. Enquanto nós éramos sócios lá, nós tínhamos uma cota lá dentro, nós fizemos um investimento na CEMIL, então está sendo devolvido para nós de alguma forma, para a gente poder repassar isso para aqueles credores que aí nós estamos inadimplência com eles. Então isso é importante, é um item importante nesse processo de desfazimento de ativos para recompor a situação financeira da cooperativa. Bom, pelo menos já tem um prazo, né? A comunidade, o associado sabe que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos já estará tudo resolvido. Eu digo 1 ano e meio, 2 anos, pelo andar da carruagem, pelos passos que nós estamos dando, pelo projeto que nós temos e pelo que fizemos até hoje. Entendemos que nós dependemos muito de 2 coisas. Primeiro, dos nossos credores e compreender a situação e aceitar a proposta nossa dentro da nossa possibilidade. E segundo, da situação econômica do país, que é uma outra coisa que nos preocupa, porque os últimos passos têm sido dados aí pelos governos, especialmente pelo governo federal, não tem ajudado muito. Nós estamos aumentando os juros estão sendo aumentados para os produtores, com isso o movimento dos produtores tende a diminuir e o movimento deles dentro da cooperativa também tende a diminuir. Então isso afeta a renda da cooperativa e o seu andamento. Nós sabemos muito bem que a soja está meio empacada no mercado internacional, porque o Brasil está entrando em desentendimento em algumas coisas com a China, que é o grande comprador de soja do nosso país. Nós estamos também com alguns problemas, por exemplo, o frango para o mundo muçulmano, nós vendíamos muito frango para a Arábia Saudita, para aqueles países do mundo muçulmano ali, e está por causa das relações do governo brasileiro com Israel, está trazendo alguns problemas de venda de frango. Leite nós estamos importando agora, no mês de janeiro e fevereiro, nós importamos o dobro do leite que foi importado, da quantidade de leite que foi importado no ano anterior, no ano de 2018. Mas agora a última é a questão da carne suína, que nós começamos a importar a carne suína dos Estados Unidos depois da visita do presidente Bolsonaro lá, que acertou com o presidente Trump. Então, o Brasil sempre foi exportador de suínos, agora nós estamos importando carne. Então, isso afeta a nossa renda aqui do produtor rural e, obviamente, quanto maior a renda do produtor, mais movimento tem na cooperativa, mais rapidamente ela consegue resolver seus problemas financeiros. Fausto, é um problema sério, porque isso afeta o governo, de alguma forma. Essas atitudes estão afetando muito a classe produtiva, do setor do agronegócio, do pequeno produtor, do agricultor familiar e tal. E isso afeta diretamente, por exemplo, comunidades do tamanho de Patrocínio que vivem 90%, 70% em função do agronegócio. Não, praticamente 100%, se você for olhar como é que isso acontece. Porque na prática o movimento da agricultura que faz instalar oficina mecânica, revenda de adubo, compradores de café, loja de tecido para vender roupa para quem lida lá na roça, lida na fazenda. Então, todo o comércio porcino, via de regra, funciona em função da agricultura, de forma mais direta ou menos direta, mas depende da agricultura, da agropecuária no geral. Então, por isso que o porcino não entrou na crise do Brasil, que começou há 3 anos atrás, já naqueles movimentos fortes que teve aí na indústria brasileira, afetando a economia no geral. A agricultura ficou para trás nisso, demorou mais, ela funcionou mais tempo, mas agora chegou esse problema para nós aqui e, obviamente, afetando a renda aqui em Patrocínio de todos os setores aqui, da indústria de Patrocínio, do comércio de Patrocínio e diretamente da agricultura. E outra coisa, a reforma da Previdência, que é um assunto que todo dia está na mídia, e a mídia parece que tem muito interesse nisso. Há uma questão assim, de que a reforma é fundamental para o país, mas eu creio que a discussão está com foco meio equivocado, não? Na verdade, a reforma da Previdência vem sendo levantada, aventada em alguns momentos por aí.
E quando se fala em reforma da Previdência, a gente fica meio desconfiado, porque historicamente, quando se mexe na Previdência, em direitos sociais, de fato diminuem-se os direitos daqueles que da base da pirâmide, que ganham menos, e mantém sempre alguns privilégios no Brasil. Então a gente fica desconfiado. A gente entende que a reforma da Previdência tem que ser feita de vez em quando mesmo, as coisas mudam. As pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais. Quem vivia a idade média há 30 anos atrás de sobrevivência do pessoal, ia até aos 60 anos. Hoje nós já estamos com mais de 70 anos de sobrevida. Então isso significa que nós estamos aposentando, nós estamos parando as nossas atividades mais tarde, vivendo mais. Mas o problema é que começa a discutir isso e fica discutindo só isso. Tem que aposentar com 65, 60, 70, fica discutindo isso a vida inteira, quando o problema da Previdência fundamental vai além disso. Nós temos que discutir são os privilégios. Por que é que um juiz de direito tem que aposentar com aposentadoria integral de 60, 80, 100 mil reais e o trabalhador da iniciativa privada tem que trabalhar com salário mínimo ou 2 salários mínimos aí? Por que é que as filhas dos generais recebem depois que o pai falece, as filhas solteiras, ou que pelo menos não têm certidão de casamento, recebendo até também, morrerem, recebe a aposentadoria do pai, né? Por que os deputados, senadores, quer dizer, todo mundo que está na estrutura de poder, os empresários inclusive, tem condição muito boa de aposentadoria, e o trabalhador, aquele que carrega pedra, aquele que faz serviço pesado, aposenta com mais tempo, com idade mais avançada e com valores menores. E, ao mesmo tempo, nós temos que entender que a Previdência Social é sustentada por um monte de fonte de recursos. Vem do próprio salário do produtor, do trabalhador, de quem gera a riqueza, mas vem de outras fontes também. Por exemplo, as empresas. Nós temos banco aí que teve lucro aí próximo de 20 bilhões de reais que deve à Previdência Social. Então é necessário acertar esses penduricalhos todos para criar um ambiente compatível com essa discussão fundamental, que é exatamente atender a população como um todo. Tem que lembrar, mais ainda, Luiz, que um trabalhador há 30 anos atrás, ele produzia muito menos que produz hoje. Eu vou dar um exemplo do vaqueiro. O vaqueiro, há 30 anos atrás, ele tirava leite de 25 vacas, que produziam aí 8, 10 litros de leite, que daria aí 200 litros mais ou menos. Hoje, um mesmo vaqueiro, uma pessoa sozinha, pela tecnologia conhecida, já tira 600, 800 litros de leite, por exemplo. E, obviamente, ele está ganhando mais. Mas que tanto que ele está ganhando mais? Quanto desse salário dele que está contribuindo com a sua aposentadoria dos outros? Então, o que se alega por aí é que um trabalhador hoje não dá conta de... a turma está ficando mais velha, não dá conta de manter 2, 3, 4 aposentados. E no passado recente era um só ou 2. Mas peraí, a renda dele aumentou 2, 3, 4 vezes também. Por que não está dando conta? Então precisa discutir isso para entender que mesmo o trabalhador trabalhando mais, a sua renda, a sua receita, a sua contribuição não está voltando para ele, está voltando para outras pessoas na sociedade. E um problema sério aqui, só para finalizar, que a gente não vê discussão, é o governo pagando o juro tão elevado para os bancos. Ninguém discute a dívida do Brasil, ninguém discute a forma como isso é pago, ninguém discute juros. Por quê? Só se discute previdência, essas coisas que afetam a grande população. Pois é, o assunto da Previdência surge sob a alegação de que o orçamento da União está desequilibrado, que há um déficit público muito grande. O que é déficit público? É a diferença entre receita e despesa das arrecadações do governo e do que ela tem que gastar para sustentar o país. E que uma das grandes causas é a Previdência Social desse furo, porque ela está aumentando muita despesa e a receita não está aumentando. Tá bom, a matemática é essa mesmo, a gente entende isso. Agora, o Brasil deve, para poder financiar esse déficit, o governo está buscando dinheiro nos bancos, exatamente na linha que está colocando, e pagando juros muito altos, gerando uma renda nos bancos violenta, quer dizer, um lucro no final do ano aí muito grande. Agora, esse tipo de raciocínio é também muito simplista. Nós não podemos raciocinar só dessa forma que nós estamos devendo aí 70% do nosso PIB, financiado, obviamente, pelos bancos, pagando juro alto, e que isso é muito, tal. Eu acho que o juro é muito. Agora, se você pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é considerado um país tranquilo, com a previdência boa, com a estrutura econômica muito boa, pleno emprego, etc. Lá nos Estados Unidos, o governo deve 1,5 vezes o PIB. Nós estamos devendo 70% do PIB. Eu acho que é alta, tinha que ser 0. Mas, comparado com outros países, ainda estão muito longe. O Japão é 2,5 vezes o PIB a dívida. E não tem inflação, e tem um pleno emprego, tem uma situação muito confortável, muito boa. Então,
Acho que a justificativa dessa história aí de que o déficit público que gera desemprego, gera problemas sociais muito graves, está meio mal explicado. E essas coisas têm que ficar claras, inclusive, sobretudo, isso que você falou. Nós temos que ter recursos, podemos buscar recursos, podemos ter dívida, agora pagando em juro compatível com aquilo que a sociedade pode pagar, e porque isso transfere renda do jeito que está aí, dos mais pobres para os bancos, para outras empresas aí, que nem têm gerado riqueza de forma direta. Quem gera riqueza no Brasil são os empresários, os trabalhadores, o pessoal que está no processo produtivo. Ô, Fausto, muito obrigado a você por nos receber aqui na cooperativa. A gente torce para que esses problemas da Copa se resolvam rapidamente. Sabemos que você tem competência para isso, né? E vamos aguardar aí, se você saiu da política, não sei o quê, mas vem eleições por aí. Provavelmente você, quer dizer, você não consegue ficar fora, né? Não, a gente votar, eu vou votar, né, Luiz? Eu tenho que votar. Falando em candidato. A gente tem que votar, a gente tem que debater, a gente tem que tentar entender, a gente vive sempre aprendendo nesse meio, como de resto na vida da gente, em todos os setores da vida. Mas na política é algo que muito volátil, você tem que compreender isso aí, tentar votar da melhor forma possível, conversar com os amigos, tentar entender melhor e passar o conhecimento que a gente tem, a experiência que a gente tem também, para os companheiros sempre votar melhor do que votavam no passado. A gente sabe que política tem gente boa, gente ruim dentro da política, gente bem intencionada, mal intencionada. A gente tem que discernir isso e valorizar que as pessoas que têm boas ideias. Por exemplo, você é uma pessoa que tem boa ideia, se um dia você estiver por aí, eu vou lembrar de você com uma possibilidade muito grande de votar em você. Agora, às vezes você pode perguntar assim, você está com ideia de candidatar? Não estou com essa ideia de candidatar, já cumpri meu papel nessa área, a gente não sabe do futuro de nada da vida da gente, mas acho que já deu uma contribuição boa, já participei bastante, debati bastante, envolvi com um monte de produtos, de ações, de atividades nessa área política. Está na hora de passar a bola para outros também, mas sempre tentando ajudar. Um abraço a você que está sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje e TV Hoje. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, né, para você receber sempre as informações de que a gente está no ar com uma nova entrevista, um novo material. E um abraço, até a nossa próxima edição. Tchau!